Bora para a nossa dúvida número 3, que é a seguinte, ó. O Roger perguntou: como seria essa geração de valor em empresas que você realiza uma análise? A empresa possui bons fundamentos, porém a cotação só cai. Nesses casos, há uma percepção que estamos perdendo dinheiro, tendo em vista que a cotação está caindo. Mas mesmo assim, a empresa continua gerando valor? Cara, essa dúvida aqui é muito importante, tá? Para não dizer uma das mais importantes, top 3 aí, que é você conseguir identificar se uma empresa realmente gera valor ou não, tá? Infelizmente, pergunta fundamentei aqui, eu vou ser bem objetivo, tá? Lembrando que se você quiser se aprofundar, tem aqui o Fundamentei Black, né? Já falei aqui no início, então você pode aprender aqui isso. É impossível você terminar o Black aqui e não entender pelo menos o básico da geração de valor de uma empresa. Isso aqui tá tudo mastigado no Black, tá? Mas, voltando à dúvida aqui, vou tentar ser bem objetivo aqui para não ficar perdendo muito tempo, até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Cotação versus fundamentos. Isso aqui é muito importante para você entender antes de a gente partir para a geração de valor, né? Então, o que basicamente você tem que entender? Cotação segue lucro no longo prazo na maioria das empresas, tá? De preferência aí, o lucro por ação, o LPA que a gente chama, né? Principalmente no exterior, muitas empresas fazem recompra, então muitas vezes o lucro pode ficar estável, mas pelas recompras o LPA cresce e com isso a cotação também cresce, beleza? Algumas empresas seguem o EBITDA ou o FCO por questões contábeis. Então, se você pegar aí uma Suzano da vida, que tem distorções contábeis, sei lá, uma Netflix é mais focada na geração de caixa do que lucro contábil, você pode acabar tendo uma referência melhor por esses indicadores do que pelo lucro, tá? Nos REITs, esquece o lucro. Basicamente seguir o FFO, que é o Funds from Operations, ou o FFO por ação. De preferência o FFO por ação, porque os REITs têm muita emissão de ações, então o FFO por ação já meio que deixa isso mais limpo, tá? E no curto prazo, segue notícias, balanços, a cotação, né? A cotação segue notícias, balanços recentes, expectativas, problemas no setor, por exemplo, notícias aí com a Nvidia, né? Macroeconomia do país, então o Brasil, que é aquele país que nunca sai do lugar, e aí essas empresas também acabam não vindo um fluxo de capital muito grande para a Bolsa do Brasil, isso faz com que as cotações não saiam do lugar, né? Menos investidores na Bolsa e etc, né? Então, assim, o que você tem que entender é que, basicamente, cotação segue lucro no longo prazo, tirando essas exceções aqui que eu falei, e que no curto prazo pode seguir segue notícia, balanço e tal, não necessariamente a cotação, não necessariamente os fundamentos, tá? Então é isso que você tem que entender primeiro, antes de entender a geração de valor, tá? Então a geração de valor vem da empresa crescer, aumentar os lucros, aumentar a geração de caixa, aumentar os dividendos e aumentar o patrimônio, o valor que ela gera para você como um todo, como investidor dela, beleza? Então não tem mágica, né? Se uma empresa hoje lucra 100 milhões e vale, sei lá, 1 bilhão, daqui a 10 anos, se ela estiver lucrando 1 bilhão, ela não vai valer o mesmo 1 bilhão, concorda? De quando ela valia 100 milhões, de quando ela dava 100 milhões de lucro. Então é essa lógica que você tem que entender. A bolsa que está por trás das empresas é dinheiro de verdade. Se uma empresa lucra ali 100 milhões hoje e daqui a 10 anos está lucrando 1 bilhão, ela não vai valer a mesma coisa que ela valia 10 anos atrás, né? Quando ela lucrava 100 milhões. É isso que você tem que entender, dinheiro de verdade, né? Então, assim, ela provavelmente vai estar valendo 10, 15, 20 bilhões, não sei, entendeu? Dependendo dos múltiplos dela lá. Só estou dando um exemplo aqui para você entender que é dinheiro de verdade. O lucro da empresa é algo muito sério. A geração de caixa dela, se ela gera, sei lá, 1 bilhão por ano, daqui a 10 anos ela gerando 10 bilhões, ela não vai valer a mesma coisa que 10 anos atrás. Então é isso que você tem que entender. É dinheiro de verdade por trás daquela cotaçãozinha que fica piscando ali para você não ser home broker. É dinheiro de verdade que importa que tá ali, tá? Aquilo lá é muito sério. E aí, dito isso, vamos analisar a geração de valor, né? Eu vou simplificar aqui para você poder entender melhor, que são assim, primeiro as empresas que são fáceis de identificar a geração de valor. Então você pega aí uma VEG, uma Microsoft, um Realty Income, vamos aqui rapidinho para a gente poder analisar. Então a gente vê aqui as ações, a VEG. Cara, lucro, cotação. A gente vê aqui, ó. Cotação no longo prazo seguindo lucro, né? Não tem mistério, não tem mágica, né? Lucro subindo, cotação subindo. A gente pega aqui uma Microsoft. Também, mesma coisa, ó. Cotação subindo. A gente vê no lucro, cotação. Ó, se a gente voltar aqui 10 anos atrás, mais ou menos, você vai ver, ó, cotação de lado, lucro de lado, mais ou menos, tá vendo? Ó? Lucro aqui mais ou menos de 2004, 2005 até mais ou menos 2016 de lado. E aí a cotação também meio que ficou de lado. Teve essa distorção aqui da bolha da Nasdaq lá nos anos 2000, obviamente que ficou surreal, distorceu toda a cotação.
mas depois que o lucro voltou a subir, a cotação voltou a subir, e aí quando você vê o gráfico agora, ó, nos últimos anos, basicamente seguindo aí cotação, seguindo o lucro, né? Não tem mistério. Vamos ver aqui um Realty Income rapidinho, para a gente ver só, para você entender melhor também essa questão nos REITs, porque é uma análise um pouco diferente das ações normais, mas quando você vê aqui, ó, cotação versus FFO, geralmente o ideal é você usar o FFO por ação, né? E aí você vai ver, ah, pô, o FFO por ação tá estável, a cotação tá de lado também, ó. Você vê que não tem muito mistério. Obviamente isso aqui não vai seguir perfeitamente, mas vai seguir no longo prazo. Você vê que enquanto o REIT estava lá crescendo, a cotação também foi crescendo, né? E aí você olha os balanços aqui, quando você vê, por exemplo, aqui, ó, receita crescendo, EBITDA crescendo, dívida equilibrada, um FFO crescente, um FFO por ação crescente, dividendo por ação crescente, você vai ver, cara, tá tudo bem. Então é muito fácil de identificar que o REIT realmente gera valor para o sócio, né? Agora vamos para as empresas que geram dúvidas, vamos dizer assim. Vou focar nas brasileiras, que fica mais fácil vocês entenderem, tá? Que é, por exemplo, uma Localiza, uma Equatorial, uma Estapar. Vamos ver aqui, ó. Uma Localiza, primeiro, que é uma empresa que não gera caixa, mas dá lucro. E aí muitos investidores ficam, pô, a empresa dá lucro, né? Cresce receita e tal, mas a dívida é muito alta, queima a caixa, e como é que isso pode, como é que acontece? Como é que ela gera valor para o acionista, né? Aí você tem que entender melhor por que, que o FCO dela é negativo, porque o CAPEX, que é a compra lá dos veículos, compra e venda de veículos, entra no fluxo de caixa operacional dela, que fica negativo, e aí acaba gerando também essa queima de caixa. A empresa todo ano precisa se endividar para poder fazer esse giro aí da compra e venda de veículos, e com isso acaba queimando muito caixa, né? E aí como é que uma empresa que queima muito caixa consegue gerar valor para o acionista? Como é que ela dá lucro, né? Da onde vem os dividendos para os acionistas se ela só queima caixa, né? Então isso acaba gerando uma dúvida maior que, apesar do crescimento da dívida dela, o spread da dívida, né, a diferença da dívida para o retorno sobre o investimento dela tem que ser favorável, tem que ser positivo. Enquanto for positivo, ela vai gerar valor para os seus acionistas, mas não é algo que você consegue identificar olhando muito aqui a geração de caixa. Você tem que entender melhor sobre o setor, né? Mesma coisa uma Equatorial da Vida. Como é que uma Equatorial da Vida, se eu olhar a cotação aqui, parece uma renda fixa na bolsa, né? Se eu olhar no longo prazo, então, ó, basicamente uma renda fixa na bolsa, não tem tanta volatilidade, mas quando você olha os balanços, é uma empresa que só dá lucro, mas que quando você olha a geração de caixa também, ó, aumentando a dívida todo ano e queimando caixa. Se ela queima caixa todo ano, de onde vem os dividendos, né? Ela está pegando dívida para pagar dividendo. Como é que fica essa questão da geração de valor, né? Isso aí tá bom ou ruim isso aqui? É mais difícil você enxergar. Olha a dívida aqui sobre a EBITDA, né? Tipo, porra, muito alta, quase 4 vezes. É ruim ou bom, né? E isso muitos investidores ficam na dúvida, tá? Já aí você já demanda um pouco mais de conhecimento, né? Que a gente pode, você assistindo aqui os vídeos de análise, fazendo o Black, por exemplo, facilita a sua vida, porque você vai enxergar isso aqui de forma muito mais fácil, né? Mas a tabela te ajuda, mas ela não vai te dar sempre o mesmo norte, um norte assim simples, né? Para você poder ver. A outra aqui, a Estapar, por exemplo. A Estapar é o contrário. É uma empresa que gera caixa, mas dá prejuízo contábil. Então só dá prejuízo contábil, mas gera caixa positivo. Então a empresa gera valor ou não, né? Fica aquela dúvida, né? Uma empresa gera aí 200, 300, aqui ó, gera 400 milhões aí de fluxo de caixa operacional, mas só dá prejuízo. Como é que pode, né? Então, tem algumas questões contábeis aqui, como depreciação e amortização, a própria dívida dela, que acabam atrapalhando o lucro líquido contábil. Mas não é tão fácil de enxergar a geração de valor, né? Acaba gerando dúvida. E aí a gente vê algumas outras empresas que eu separei aqui, que são mais difíceis de identificar a geração de valor. Então, são empresas que têm especificidades do próprio setor, como, por exemplo, a Redditor, que é uma empresa que comprou a Sul América, por exemplo, e aí você olha o caixa dela, distorce por causa da própria Sul América. Uma Brasil Agro, que é do setor de agro, e aí você tem lucros muito inconsistentes, né? Então fica difícil você enxergar ali como se fosse uma VEG. Crescendo ali todo ano, você não vai ver isso numa Brasil Agro, às vezes vai dar prejuízo. Então é mais complicado de enxergar. Uma Exetec, que é do setor de construção, que tem uma metodologia contábil diferente, o método POC ali, de geração de caixa, de receita, etc. Então, chega a ser mais difícil, dá lucro, mas chega a ser mais difícil de você enxergar a geração de valor, né? Então, são empresas mais complicadas também, que até para gente que é mais acostumado a analisar a empresa, acaba sendo mais difícil enxergar. Por exemplo, a Redditor eu acho muito difícil de enxergar. Uma empresa que você vê aqui no Fundamentei, cara,
Você olha os balanços e vê, pô, dá lucro e tal, legal, mas olha a geração de caixa aqui, né? Agora está começando a gerar caixa positivo, mas olha o capex aqui sempre alto, bem equilibrando a dívida, mas sempre foi alto. Então, isso aqui está distorcido por causa do caixa da Sul América, que eu falei, depois da aquisição, né? Então, qual é a dívida real dela? Você tem que olhar o release lá para você ver, né? Qual é o caixa real dela, né? Sem a Sul América, por exemplo. E aí você vai conseguir identificar melhor a geração de valor dela, né? Tem margem baixa e tal, né? Então, os lucros não são tão consistentes, mas estão crescendo. Então, são coisas que são nuances que você vai pegando com o tempo, né? E aí, para a gente fechar aqui, o último grupo seria das empresas que dão lucro, mas que não geram valor. Por que a gente fala que MD, Camil, Grendene não geram valor, né? A gente costuma falar isso aqui e muita gente vem bater na gente aqui no Fundamentei e fala, pô, as empresas dão lucro, vocês estão doidos, vocês querem gerar patrimônio, né? Mas por que a gente fala isso? Que a gente não acredita que essas empresas geram valor. Então a gente pega, por exemplo, a Camil, não tem diferencial de produto, né? Você vê que basicamente a receita cresce com a inflação, né? E você vê que o operacional também cresce, mas vem perdendo margem, por exemplo, nos últimos anos. Aí o resultado financeiro comendo praticamente todo o lucro. Então ela está praticamente com lucro menor que 2019, com a receita praticamente mais do que o dobro, né? Quase o triplo de receita com um lucro menor. E aí você vê que, cara, ela dá 400 milhões de lucro, legal, mas ó, perdeu margem, a geração de caixa é inconsistente, a dívida está alta aqui em relação à EBITDA, né? Então você vê que é uma empresa que começa ali, cara, dá lucro, mas não necessariamente gera valor, entendeu? É isso que eu estou falando. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um LPA dela, um lucro por ação, eu não sei até que ponto isso vem crescendo, ó, tá vendo? Próprio LPA dela, lucro por ação, não vem crescendo no longo prazo. Então, o LPA é um belo indicador para você ver se a empresa realmente está gerando valor, no caso de empresas que você consegue analisar com lucro contábil, né? Então, se você olha que o LPA não estava saindo do lugar, aí é mais. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Ó, o LPA de luta, você vê, ó, estável nos últimos anos. Aí você vê que está praticamente igual a 2019. Então, a empresa está praticamente aí 6 anos sem sair do lugar, em termos de lucro por ação, que é o que importa mesmo para o acionista, né? Não só o lucro líquido. Então, aí você pega uma MDIA, vamos lá, MDIA também. Empresa que também, mesmo esquema, dá lucro, mas a receita não vem crescendo tanto, ou vem crescendo com a inflação. O EBITDA caindo agora aqui, vem crescendo, mas muitas vezes não recorrente. Teve um resultado bom em 2023, mas já está piorando de novo em 2024. Na pandemia, teve um resultado bom, mas piorou depois de 2021. Ou seja, são resultados que não se sustentam muito, né? O lucro de 2024 está menor que o lucro de 2017, então está quase 10 anos sem sair do lugar. A geração de caixa também 10 anos sem sair do lugar, muito. Aí de vez em quando vai lá dar um dividendozinho maior só para deixar a sardinhada feliz, para falar, não, ó, toma aí, para de reclamar da cotação que só cai, né? Aí você vê a cotação, só cai, né? Desde 2018, que acho que foi o topo lá. Vamos ver. Vou colocar no máximo aqui pra gente ver, ó. 2018 foi o topo, já caiu 50%, né? E tá na mesma cotação praticamente de 2013. 10 anos sem sair do lugar. Por que tá na mesma cotação de 2013? Porque os balanços também não saem do lugar. A mesma coisa ali da. Qual era a outra que eu falei? MD Grendene, né? Grendene também é outra que. Bons balanços e tal. Mas, ó, receita praticamente sem sair do lugar há mais de 10 anos. O operacional também não sai do lugar. Por muitos anos ela tinha um caixa gigantesco e uma boa parte do resultado dela vinha de resultado financeiro. Chegou a ter, acho que um ano aqui, que o resultado financeiro de 2022 foi maior que o resultado operacional dela, né? No passado era praticamente metade. Aí chegou até a passar um ano aqui, então virou quase uma empresa financeira, 2023 também, resultado financeiro maior que o operacional. Agora até melhorou um pouco o operacional, mas você vê que o lucro assim não sai do lugar também há 10 anos. Então é uma empresa aquela que dá lucro, gera caixa, mas não cresce, né? Tipo, permanece no mesmo lugar, você lê os releases, desanima, porque a gestão parece meio perdida, quase virando um fundo de investimento aqui para a família controladora aqui, né? Então você vê que não são empresas que encantam, que quando você olha ali uma VEG da vida bem diferente, um Itaú que está sempre crescendo, né? Diferente de algumas empresas que você pode depois também olhar aqui no ranking do Fundamentei, né? São empresas que realmente vêm aqui crescendo, geram valor e tal, estão preocupadas. Você olha a gestão, por mais que tenha tido um resultado ruim, você vê que a gestão está no caminho certo. Vamos ver uma Marezo aqui, por exemplo, que o pessoal vem falando muito aí também, ó. A cotação está igual a 2017 ali, mais ou menos, né? Quase 10 anos sem sair do lugar, mas o lucro não para de crescer. Então, como é que pode uma empresa que o lucro está no topo histórico e a cotação está 10 anos sem sair do lugar?
A gente pode tentar ver o lucro por ação aqui, para ver se condiz um pouco, né? Acho que aqui tá ruim, vamos ver na tabela aqui. Vamos ver. Ah, ela mudou o CNPJ, acho que a Morningstar perdeu os dados antigos, né? A gente manteve aqui os dados da CVM, mas a Morningstar perdeu, porque virou de Arezzo para Azaz, virou outro CNPJ, né, e tal, trocou. Mas se você pegar os fundamentos aqui, continuam muito bons, né? E gerando caixa e tal, mas realmente as empresas de varejo tendem a passar por períodos mais desafiadores, com taxas de juros altas, você vê que o resultado financeiro explode nesse período de Selic mais alta, mas mesmo assim ela vem fazendo dever de casa. A Fleury é outra também que o pessoal fala muito, né, que a cotação só cai, mas o lucro só aumenta, então está na mesma cotação de 2016, 10 anos atrás, e o lucro está no topo histórico também. Como é que pode isso, né? Conforme eu falei, no curto prazo, Eduardo, mas 10 anos já é longo prazo, né? Concorda, 10 anos. Mas, cara, você tem que olhar 10, não só 10 anos, 20, 30, 40 anos. A Fleury não vai ficar dando 20, 30 anos aumentando o lucro e a cotação não vai ficar no mesmo lugar. É aquilo que eu falei. A empresa não vai estar aqui. Vamos olhar os balanços dela. Ó, lucrando 2015, né? Vamos dizer que ela está na mesma cotação lá de quando ela dava 100 milhões de lucro. Agora ela dá 600, né? Como é que uma empresa, vamos analisar pela geração de caixa dela, que é melhor, tá? A Fleury é melhor analisável pela geração de caixa. Então a gente pega aqui, ó. Em 2015 ela dava mais ou menos 370 milhões de geração de caixa e agora no FCO está quase 2 bilhões. A empresa não vai gerar 1 bilhão a mais de fluxo de caixa livre e valer a mesma coisa que 10 anos atrás ao longo de décadas. Eduardo, mas já tem 10 anos, por que ela está valendo a mesma coisa? Essa não gera mais ou menos a mesma coisa, mesma geração de caixa, né? Cara, é aquilo que eu falei. Nem sempre o mercado vai. Ele pode jogar uma Camil, uma MDia para cima, que são empresas que realmente não saem do lugar, e pode deixar uma Fleury e uma Arezzo, que geralmente geram valor, de lado por 10 anos. E aí? Mas é aquilo que eu falo, uma hora isso não vai permanecer para sempre. Uma hora o mercado vai acordar. Isso também é muito influenciado pelo cenário macro. Eu acho que se os países tivessem atraindo mais fluxo de capital estrangeiro, essas empresas também já teriam saído do lugar mais. Só que cara, as pessoas físicas no Brasil com taxa de juros a 14% ao ano, 3% ao ano, não se interessa por bolsa, não vem capital novo, né? Praticamente não vem. O fluxo de capital estrangeiro também não. E aí, cara, fica essa nossa bolsa no marasmo, empresas boas, 10 anos sem sair do lugar, mas uma hora vai sair, né? Assim como foi na Fleury aqui, que ficou, vamos pegar a cotação máxima dela aqui. Ó, você vê que ela ficou ali mais ou menos de 2010 a 2016 de lado, em queda, e aí do nada, de 2016 para 2017, multiplicou por 5 ali a cotação, né? Depois de então, caiu até agora, mas deu aquele boom ali, né? Por que não voltou para a mesma cotação ali de 2016 ainda? Porque o mercado não é burro, né? Ele não vai ficar... Cara, a cotação teria que cair mais 50%. Eu acho difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é quase impossível, né? Voltar para cá uma empresa que está gerando quase 2 bilhões de caixa por ano, né? Valia a mesma coisa quando ela gerava 300 milhões, né? Então acho que é por aí que você tem que raciocinar e entender essa lógica da geração de valor, que não necessariamente o mercado vai fazer o que é lógico, o que é certo. Pode ficar 10 anos aí o errado, e nesse período, se você acredita na empresa, ela continua atendendo aos seus critérios, você vai lá e continua investindo, comprando mais empresas com o mesmo aporte, né, comprando mais ações, e a hora que ela fizer isso aqui, você já vai estar investido nela, né? Seu patrimônio vai multiplicar bastante, né? Então é isso que você tem que entender. É aguentar esses períodos aqui, que o mercado meio que descola dos fundamentos, por questões macro, por questões do setor, por questões da própria empresa, mas que, cara, enquanto a empresa for boa e você entender que ela continua gerando valor, uma hora o mercado vai fazer isso aqui. E aí você já vai estar lá pronto, né? Depois de 10 anos aportando aqui, o mercado vai fazer isso com o seu patrimônio. E é isso que você tem que ter paciência para poder entender. Porque é duro você ficar aqui, ó, 10 anos aportando, e teu patrimônio tá lá, o preço só cai, não sai do lugar. Pô, Eduardo, mas aumenta o lucro e só cai. Quem disse que a bolsa é fácil, né? Quem disse que é fácil? Mas, para você pegar uma subida dessa aqui, você já tem que estar investido, né? Você tem que aguentar esses períodos aqui que vai ficar de lado, empresa boa vai ficar de lado, né? Que você vai ter que saber diferenciar a geração de valor de uma empresa que ficou ruim, né? Beleza? Então é mais ou menos por aí que eu acredito. E os prejuízos constantes, acho que nem adianta perder muito tempo, né? Assim, você vai ver lá uma Estapar da vida que dá prejuízo, mas gera caixa. Mas no geral, empresa que só dá prejuízo, né, não gera valor, tá? Então vamos generalizar aqui, mas também não vou ficar entrando em mais detalhes para não ficar muito longo aqui, beleza? Então é mais ou menos por aí. Então, como seria aí essa geração de valor
né? É algo que você vai pegando com o tempo, mas que ferramentas como Fundamentei te ajudam demais. Você tem o suporte lá do site também para te ajudar. Eu e as vídeos a gente responde todo mundo. Então você pode deixar lá sua dúvida que a gente vai te ajudar lá. Beleza? É isso.